Por que, afinal, temos insegurança jurídica? Por quê? A resposta é simples. Toda tragédia brasileira tem a política como pano de fundo. Corta, Caio Castro, corta aqui. Corta aqui. Deixa eu ver se eu boto a minha carinha melhorzinha, minha caroça, mais no centro. Tá? Por que, afinal, no Brasil, temos insegurança jurídica, ou tanta insegurança jurídica? A resposta é simples. Toda tragédia brasileira tem a política como pano de fundo. Partidos políticos, grupos políticos, lideranças de partidos, e nenhum tem uma ideia definida ou uma posição consolidada diante do conjunto de leis que regem esse país. Tudo é uma brincadeira, não passa disso. A maior prova disso está na decisão recente, arbitrária, esdrúxula e fora de propósito de um verdadeiro rábula e letrado do interior que acha que ganhou uma vaga de Deus no Olimpo. Este senhor, ao invés de ser chamado à realidade por todos os partidos ou pelo conjunto político da sociedade brasileira, com uma ameaça solene de impeachment, o mesmo vira um belo espécime atacado por uns e apoiado por outros. Mais uma vez, as negociatas dos interesses de cada um. O grupo político que outro dia queria fechar o STF com um cabo e um soldado, agora fecha fileiras ao lado da decisão, mais uma vez esdrúxula e arbitrária, do mais novo coronel de toga, do risível e patético judiciário brasileiro, que cada vez mais se afunda e suja a memória de grandes juristas nacionais. Uma quadrilha de líderes religiosos, uma verdadeira matilha de cães sedentos pelos parcos recursos de seus seguidores, na figura de Malafaia como líder, veio a público vociferar contra o prefeito de Belo Horizonte, que tomou a acertada medida de evitar aglomerações desnecessárias. Não sou absolutamente um entusiasta do lockdown, esse canal aqui não é, tendo em vista a sua baixa eficiência no campo prático, haja vista que as pessoas usam os lockdown como feriadões para fazerem festas e aglomerações. Então está na cultura do brasileiro. Não adianta apenas botar a culpa no inútil do Bolsonaro. Não. É muito fácil fazer isso nesse momento. Porém, é claro e óbvio que as aglomerações desnecessárias devem ser evitadas. E reuniões religiosas não estão em primeiro plano, pois, como dizem todas as religiões, Deus habita em todos nós, e não na figura desses patifes fantasiados e alinhados internos de grife, prometendo salvação a todos, contanto que os mesmos esvaziem os bolsos na entrada ou na saída. O Brasil não vai conseguir a sua maioridade como nação se sujeitando a ratazanas de esgoto como Malafaia e sua corja, e muito menos fechando fileiras ao lado de políticos oportunistas, que andam de um lado para o outro atrás apenas de seus mesquinhos interesses momentâneos. É isso que podemos ver na figura dos partidos que apoiam a presidência da República e que vivem um amo e odeio do STF e do Judiciário brasileiro, só comparável à oposição. Ou seja, todos eles têm o mesmo gosto, a mesma vontade, a mesma sede. Podemos tranquilamente incluir nesse gesto da escória humana o presidente Bolsonaro e seus fiéis escudeiros e seguidores, que tem por trás dele essa figura patética do Malafaia e do seu pau mandado agora no STF, que é capaz das mais aberrantes traquitanas jurídicas para tentar atirar uma flecha e depois pintar o alvo. Nunca conseguiríamos a maioria dessa forma. Com um conjunto de partidos políticos sem visão clara do que significa o legislativo, o executivo e o judiciário, viveremos, então, essa juristocracia de aluguel que afunda o Brasil mais a cada dia. Não deixo aqui de parabenizar a atitude do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que bateu o pau na mesa e disse que não acataria a decisão monocrática de um mal investido ministro do Supremo Tribunal Federal. Tribunal esse que a cada dia se mostra mais e mais inútil para o conjunto da sociedade brasileira, com exceção, é claro, dos seus beneficiários diretos. Após isso, eu soube que o Calil acatou a decisão, mas não sem antes tensionar o processo, deixar todos nus e simplesmente mostrar quem é quem, entrando com uma medida cautelar no próprio STF, diretamente ao seu presidente. É interessante que o STF tem posição dúbia sobre o assunto. E mais, cada vez mais, a gente vê esse quadro que o Brasil tem de um terremoto político, um caos onde os políticos
nada fazem, nada são e apenas se apropriam da raia miúda, dos cargos, das nomeações, dos DASs, das rachadinhas, das casas milionárias que surgem do nada para filhos e beneficiários em geral, para amigos que ganham contratos milionários, para outros que acumulam cargos e mais cargos, para militares de pijama loucos por uma boquinha e não loucos para defender as Forças Armadas, coisa que eu faço. Eu defendo as Forças Armadas. Eu defendo a instituição Forças Armadas. Sem Forças Armadas fortes, o Brasil não vai a lugar nenhum. E nessa linha, nessa máxima, a gente tem já a voz dissonante de Marco Aurélio, que critica o Nunes Marques. Não sabia que ele era tão religioso. As decisões monocráticas de Nunes Marques, que libera o culto no país, já encontra forte oposição dentro do próprio STF, e encontra uma acolhida maravilhosa e fantástica nos imbecis que seguem o Bolsonaro. Não estou falando de quem votou no Bolsonaro. Quem votou no Bolsonaro é uma coisa, o imbecil que o segue cegamente é o mesmo imbecil que segue o Lula cegamente e talvez o mesmo imbecil que segue o Ciro Gomes cegamente. Quem segue alguém cegamente só vai poder fazer isso, o que um cego faz. Se você não ajudá-lo, ele vai cair no precipício, porque a deficiência visual realmente é uma das piores deficiências, e o pior cego é aquele que não quer ver. O ditado é antigo, tem uma estrutura que não vou contar aqui, já devo ter falado nela, mas falo agora sobre isso aí. Damos de cara com esse quadro aí, dantesco, um quadro de Dante Alighieri, esse quadro que nós temos no Brasil. Da onde viemos, para onde vamos, como vai terminar essa briga? Essa briga termina em nada. Essa briga termina no Brasil sendo sucateado, sendo destruído, e a gente ainda dá de cara com o Lula aparecendo na televisão, dizendo que não acha nada demais privatizar a CEF. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Um amigo meu, petista de longa data, diz que o Lula não conseguiria se eleger, furar a bolha, sem fazer essa promessa. Por um lado, ele está certo, mas, por outra, o Lula sempre fez questão e se orgulha de cumprir a palavra empenhada. E tenho certeza absoluta que cumprirá essa, de entregar a Caixa Econômica, de entregar a Eletrobras, mesmo que receba novos nomes, pomposos nomes, diferentes nomes, como parcerias público-privadas, outra coisa. O que vamos ter, na realidade, é o sistema bancário, é o sistema econômico, é o sistema especulativo dentro das empresas, mamando o que elas têm de melhor. Porque investimento, expansão, não faz parte da rede. Nós podemos ver isso aí na distribuição de energia elétrica no Brasil, loteado por empresas picaretas, gerenciadas por bandidos, pagando salários miseráveis, onde outrora empresas estaduais faziam um serviço de primeira, pagavam ótimos salários e davam lucro. Hoje elas dão prejuízo, as tarifas são imensas e mudam de dono a cada 2 ou 3 anos. No Rio de Janeiro, agora nós temos a Enel, já passamos por 3 ou 4 proprietários, todos eles de fora. 2 estatais, sendo que a Enel atual é uma estatal italiana, ou seja, a distribuição de energia elétrica no Rio de Janeiro e em Goiás, pelo menos que eu sei, é um péssimo negócio para uma estatal brasileira, mas é um ótimo negócio para uma estatal italiana. Talvez a incapacidade que a estatal brasileira tenha de corromper os nossos tecnocratas de Brasília e os nossos economistas de plantão tenha sido a pedra tumular dela. Se houvesse verba para roubar, para subornar e para manter sob seu jugo deputados e senadores e outros mais, de outros poderes, tudo estaria resolvido. Porém, como elas não podem atuar nesse lado, acontece o que sempre aconteceu no mundo. Assim aconteceu na China. A China virou o que é aquele durante 110 anos, exatamente por causa de gente
desse padrão ético e moral, gente com esse nível. É dessa gente que a gente tem que esperar tudo, menos o desenvolvimento do país, menos qualquer coisa que o valha. Nunca vamos sair desse atoleiro, nunca, nunca, em momento algum, com esse tipo de gente, com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de filosofia. Volto mais uma vez a dizer o de sempre: nós não vamos a lugar nenhum com essa turma. Nós não vamos chegar a lugar algum. Em lugar algum chegaremos com esse tipo de gente. Muito menos com esse discurso do Lula. Muito mesmo. Hoje, quem tem o melhor discurso? Hoje é Ciro Gomes, mas o discurso de Ciro Gomes tem a validade de 24 horas, quando muito. Porque ele, quando dá 30 litros de leite, no dia seguinte, ele arruma um jeito de chutar o balde. Vamos ver se ele consegue ficar com esse leite até ele virar coalhado. Quem sabe? Hoje é o menos ruim de todos, mas isso não quer dizer muita coisa, porque abraçado com Dória, com João Dória, com João Scory e mais outros, vamos ver. Mas, pelo menos, é o discurso mais nacionalista entre os que possuem algum tipo de voto. Os outros são apenas ilações e sonhos. A gente não sabe o que tem por trás disso tudo. Não sabemos direito ainda como vai ser feito esse mapa. Tudo leva a crer que Bolsonaro será o terceiro colocado, sim, terceiro colocado, você está ouvindo isso aqui pela primeira vez, o terceiro colocado na próxima eleição, se vir candidato a presidente. Será suplantado pelos dois que dividirão as atenções e provavelmente o segundo turno. Mas Bolsonaro será o fiel da balança, porque um terceiro colocado acaba se tornando um fiel da balança dentro de uma eleição nesse nível, fragmentada, fraturada, e aonde as pessoas não têm a real noção do que seja esquerda, direita, esquerda, centro, nada, nada. É simplesmente um samba do crioulo doido. Estamos todos perdidos, todos. Não sou eu, não. Todo mundo está perdido. Se alguém falar que sabe para onde vai alguma coisa aqui, está mentindo. Como eu falei, se alguém quiser saber o resultado da eleição presidencial, me perguntem um dia depois da eleição. Eu dou a resposta para vocês. Aqui nós não temos bola de cristal. Aqui todos os vaticínios e acertos nossos são feitos em cima de prognósticos, em cima do desenvolvimento da questão nacional, do que muda todo dia. Por isso que o discurso não pode ser um só. As pessoas vão nos canais aí que vendem crack, que vendem droga, ao invés de fazer análise, e ficam maravilhados, porque todo dia o discurso é o mesmo. Se você viu o programa de alguns desses canais há 2 meses atrás, há 3, 4, 5 meses, eles falam a mesma coisa. Sempre falam a mesma coisa. Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, Bolsonaro aquilo outro, aquilo vai indo, fermentando. É só aquilo que você ouve. Aqui não. Aqui a análise é dinâmica. Aqui é igual a cotação da Bolsa. Você não gosta da Bolsa? Você não gosta lá das sardinhas? Então, aqui é desse jeito. É subida e descida. Todo momento. Porque a política é esse vai e vem. Agora, o que nós temos que saber é isso aí. A política hoje é a segunda divisão da vida do brasileiro. A primeira divisão da vida do brasileiro é decidida no campo econômico, onde ninguém é chamado e ninguém contesta. É uma briga escaniçada, uma briga de sangue nos bastidores entre esquerda, direita, bolsonaristas, lulistas, os lulistas revoltados, só que ninguém é capaz de botar a bola no meio do campo e falar assim, vamos atacar a economia, desemprego, 15, 20, 25 milhões de desempregados, para onde nós vamos parar? Qual vai ser o nosso futuro? Nada, ninguém fala disso, ninguém toca nesse assunto. Esse assunto é um dogma. Esse assunto é porque é, ninguém pode contestar. É algo feito. É uma vaca sagrada. O importante é acabar com o Bolsonaro. Vamos acabar com o Bolsonaro. Porque acabando com o Bolsonaro, que é a encarnação terrena do mal para essa gente, está tudo resolvido. Quando a gente vai descobrir que não está nada resolvido. Bolsonaro vai embora e continua Paulo Guedes, continua as políticas econômicas, continua uma briga entre Chicago Boys, Harvard Boys, Columbia Boys e outros tantos feitos criados fora do Brasil, onde brasilianistas e economistas
especializados em roubar o Brasil se digladiam para saber o que tirar de melhor daqui. Eles fazem isso todas as horas, todos os dias. Enquanto isso, nós aqui ficamos nessa eterna patetice de ficar trocando bolsada na fila. Bolsonaristas brigando, saindo na unha com lulistas. E ninguém olha que o Brasil vai indo para o ralo.